A inteligência artificial vai mudar a forma como todas as pessoas do mundo trabalham e vivem suas vidas. Pensando nisso, eu tenho cada vez mais estudado o assunto, inclusive conteúdos do exterior, conteúdos em inglês de outros países, e tenho procurado aplicações para engenharia, especificamente engenharia civil, que é a minha área, e eu quero compartilhar isso com vocês nesse canal. Para isso, estou começando essa série de vídeos chamada IA para engenheiros, onde eu vou tratar sobre esses assuntos com vocês, do mais básico até aplicações mais concretas, eu espero trazer. Hoje eu quero começar pelo começo de tudo, que é a engenharia de prompt, de uma forma simplificada, de uma forma aplicada, para te trazer aí as melhores práticas que eu já encontrei até o momento para conseguir bons resultados. E isso não se aplica a ChatGPT somente, vale dizer que o ChatGPT é somente uma das ferramentas de inteligência artificial que nós podemos utilizar e que nós vamos utilizar prompts. Todas as IAs que são generativas com base em texto, né? Então as LLMs, elas vão utilizar prompts, essa forma de conversação, né, que nós fazemos aqui com comandos. E aí existe uma máxima que eu já reparei que na gringa é muito falada, que é garbage in, garbage out. Ou seja, se você colocar lixo dentro, o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta vai te entregar aí lixo, tá? Então a qualidade do que você coloca de inputs, ou seja, de informações de entrada, vai resultar na qualidade das informações de saída, ou seja, dos outputs. Então isso aqui me lembra muito, inclusive, orçamento de obras, né? O orçamento, eu sempre digo, a qualidade do orçamento, a precisão do orçamento está diretamente ligada com a qualidade das informações, com a precisão das informações. Quando nós temos bons projetos, quando nós temos boas definições, nós conseguimos ter bons orçamentos. Quando é o contrário, né, não tem como salvar o orçamento. Sabendo disso aqui, então, tem muita gente que simplesmente chega aqui no ChatGPT e faz um pedido qualquer, vem aqui, joga uma informação, começa uma conversa sem nenhuma estrutura, sem nenhuma metodologia. E, consequentemente, você tem um resultado que não segue uma metodologia, um resultado que não segue uma regra. Isso te faz muitas vezes sentir que a IA não entrega um bom resultado ou não tem um bom processamento, mas na verdade quem errou foi você, que não deu um comando e com contexto suficiente, com informação suficiente. E isso acontece inclusive comigo e com você. Se você virar para mim e me perguntar, Milton, onde é que tá aquilo? O que é aquilo, né? Eu preciso de mais informação. Talvez se você falar, Milton, eu preciso que você faça aquele relatório e mande para aquela pessoa. Que relatório, para que pessoa, o que é que eu devo inserir, o que é que eu não devo inserir. Falta contexto, falta estrutura, falta informação clara. Então, se você pedir para ele algo de uma forma genérica, de uma forma aberta, espere resultados abertos, espere resultados genéricos da mesma forma. Quanto melhor for o seu pedido, quanto melhor for o seu input, né? Quanto for melhor, de mais qualidade essa informação de entrada, melhor será a realização da tarefa e, consequentemente, o resultado vai ser mais próximo daquilo que você espera. Vamos cortar caminho, então, e vamos falar de uma estrutura validada. Eu estive estudando alguns conteúdos do Bruno Piscinini, que é um bom nome aqui no Brasil, que divulga conteúdos de inteligência artificial, e ele me levou a encontrar alguns outros conteúdos no exterior. E eu peguei basicamente o suco daquilo que é mais importante, que todos têm de consenso, e eu trago para vocês hoje uma estrutura que ela é validada. Agora que você já entendeu que a qualidade da entrada, da informação de entrada, do input, é que define a qualidade da informação de saída, a informação que eu recebo, eu quero te mostrar uma estrutura validada de prompt, para que você entenda como que você tem que organizar o texto que você manda para o ChatGPT ou para qualquer outra IA, né, de uma forma que vai trazer clareza para o que ele realiza. Eu vou te mostrar aqui agora uma estrutura que tem alguns passos, tá? E essa estrutura, eu cheguei nesse resultado depois de estudar aí alguns conteúdos, principalmente do exterior, tá bom? Então nós temos aqui persona, contexto, tarefa, motivação da tarefa,
passos para a realização da tarefa, orientações, restrições, formato de saída e observações. Esses aqui são os elementos mínimos aí para nós termos um prompt de qualidade que dá informação suficiente para o ChatGPT trabalhar. É óbvio que isso aqui não é engessado, você vai fazer isso aqui de diferentes formas, talvez no seu caso o que mais vai se aplicar é uma variação ou outra, e eu quero te dar um exemplo concreto para você ver essa metodologia aqui funcionando. Então, deixa somente eu abrir isso aqui no Word para te demonstrar. Aqui está a estrutura com esses passos, e eu já preparei aqui um prompt em cima dessa estrutura para uma tarefa específica aqui que vai servir para a gente aí como modelo. Seria esse prompt que você está vendo aí na tela. Então nós temos aqui para persona, eu coloquei assim: você é um engenheiro civil especialista em orçamento e planejamento de obras que atua com BIM, AWP, Lean Construction e foco em análise de composições de custo. Então aqui eu já trago para o ChatGPT que ele deve se comportar como um personagem específico e não simplesmente como uma inteligência artificial qualquer. Isso ajuda ele a pré-selecionar quais são os parâmetros de análise que ele vai trazer para esse trabalho. Depois eu trago contexto, e aqui eu quero que você entenda que quanto mais contexto você der, melhor vai ser o entendimento dele para a tarefa, porque se você não der contexto, ele começa a praticar aquela alucinação, aquela extrapolação. É quando ele não tem uma informação e ele começa a inventar outras informações baseado em outras informações que ele tenha. Então, por exemplo, eu fiz uma pergunta muito específica para ele, como ele não tem essa informação específica, ele pega dois temas similares e tenta construir uma resposta a partir disso. Ele começa a alucinar, então ele começa a inventar coisas realmente. Quanto mais contexto você der, menos qualquer inteligência artificial vai recorrer a isso, tá bom? Depois nós temos a tarefa propriamente dita, né? E aí a tarefa eu trouxe aqui para ele que é de encontrar composições de custos, como aquelas que constam nas bases públicas, e aí nós temos SINAP, TCPO é particular, né? Mas enfim, ORCE, CEINFRA, CICRO, etc. Caso o engenheiro ainda não tenha uma composição, e depois calcular para o engenheiro os materiais necessários para realizar o serviço na quantidade que o engenheiro precisar. Agora ele tem uma definição de tarefa. Se você só falar isso, ainda tem muita coisa em aberto que o ChatGPT pode improvisar, e a gente quer eliminar essa improvisação dele. Então eu trago agora mais passos, a motivação da tarefa. Ele precisa fazer compras conscientes, aplicando o conceito de just in time, e precisa saber qual que é a perda que está calculada no coeficiente para decidir se aumenta ou diminui essa porcentagem. Veja que agora a informação de entrada ela se torna muito melhor para o ChatGPT. Eu não estou mandando ele simplesmente calcular a quantidade de um insumo para um serviço. Eu estou explicando para ele que ele precisa fazer isso porque o engenheiro vai usar isso para finalidade de compra e que muitos engenheiros têm dificuldade com isso. Existe um contexto que está sendo fornecido. Isso melhora a qualidade da informação que nós recebemos na saída do prompt. E aí vem os passos. Aqui eu te recomendo a trabalhar de uma forma a criar um algoritmo, a criar uma sequência de passos extremamente lógica e extremamente concatenada, para que o ChatGPT conclua passo a passo. Faça isso, depois faça isso, depois faça isso e depois isso, tá bom? Porque assim você garante que ele fica dentro do trilho que você quer, você garante que ele fica dentro do direcionamento que você deu. Então, o primeiro passo é perguntar qual a composição que vai ser utilizada. Caso o engenheiro não tenha um ainda, o ChatGPT deve sugerir uma composição. Depois que definir, o ChatGPT tem que perguntar qual é a quantidade do serviço que vai ser realizado e, com base em tudo isso, calcular aqui a partir dos coeficientes da composição quais são os materiais que ele deverá comprar e explicar qual a porcentagem de perda inserida nessa quantidade. É uma tarefa simples e agora a gente já estruturou isso. Aí vem a parte que melhora 300% a qualidade do seu prompt. Primeiro, orientações e restrições. Então, em orientações, a gente vai falar aqui para ele o que ele deve incluir, o que ele deve fazer, né? O que a gente quer obrigatoriamente que faça parte da solução, tá?
E aí eu trago aqui, por exemplo, é obrigatório ter a numeração dos materiais, é obrigatório o código do insumo entre parênteses logo depois do nome do insumo, o título do serviço, o código das composições que foram utilizadas e a quantidade do serviço. E aí aqui nas restrições a gente quer colocar o que ele não deve fazer, aquilo que é proibido fazer, tá bom? Então eu não quero que ele fale de prazos, eu não quero que ele fale valores, eu não quero valores de composição, eu quero que ele foque apenas nas quantidades dos materiais. Não quero que ele entregue dados em código, planilhas, apenas uma lista. E aí nós temos aqui o formato de saída. Pessoal, dica que eu aprendi com uma palestra de um indiano que eu vi no TEDx. Você sempre tem que dar um exemplo dentro do seu prompt. Não basta simplesmente dar os comandos, dar toda essa orientação, esse passo a passo. Dê também um exemplo, principalmente de como que você quer que sejam os dados de saída, porque ele encontra os padrões e ele consegue repetir esses padrões. Muitas vezes um exemplo é muito mais fácil de fazer com que o resultado seja do jeito que você quer do que explicar, porque você pode falhar ao explicar, mas quando você dá um exemplo, ele compara o exemplo com a sua explicação e o resultado é muito melhor. Então eu quero que apareça o nome do serviço em letras maiúsculas e entre parênteses o código da composição. Eu quero que apareça aqui a quantidade, o valor com unidade de medida, e eu quero que ele venha com a lista dos materiais necessários. E aí os materiais necessários, ele vai colocar para mim o nome do insumo, o código no Sinap, a quantidade com unidade de medida e aqui depois a porcentagem de perda que está considerada. Por fim, você pode deixar algumas observações. Eu coloquei sempre entregar em português, nada de imagens, tabelas ou gráficos e não dê explicações excessivas, apenas aí cumpra a sua tarefa. Vamos copiar então aqui esse prompt aqui completo e vamos colocar aqui no ChatGPT. Então deixa eu apagar isso, vou colocar aqui e enviar para ele. Imediatamente, né, ele já responde aqui pra gente, perfeito. Para começar, por favor me informe qual a composição que será utilizada. Nesse caso, eu vou falar para ele aqui que eu quero alguma composição para forma de madeira. Vamos ver quais vão ser as sugestões que ele vai trazer aqui pra gente. Olha, ele tá falando aqui, ó, utilizada em pilares ou vigas retangulares, sugeriu aqui forma de madeira, compensado plastificado, pilar ou viga Sinap. Antes de seguir, eu vou perguntar para ele, quantas reutilizações são consideradas nesta composição? Porque isso é um dado muito importante para a gente escolher uma composição de forma. Na composição, forma de madeira, o coeficiente de uso do compensado plastificado considera 10 reutilizações. Ou seja, o consumo do compensado plastificado por metro quadrado já está dividido por 10, o que equivale a uma perda implícita de 10% para cada reutilização. Não estou muito feliz não. Eu quero fabricar a forma sem considerar nenhuma reutilização. Vamos ver se ele consegue fazer isso aqui. Perfeito. Como você quer desconsiderar as reutilizações, ajustarei o coeficiente para um uso apenas, ou seja, multiplicarei por 10. Bacana. Vamos seguir em frente. Agora ele deve me pedir, então, qual é a quantidade. Olha, ele está seguindo os passos. Quantos metros quadrados de forma, né, você vai executar? Serão 320 metros quadrados de forma. Ele agora já vai calcular, ó, com base nessa composição, né? E aí, papapá. Só tem um problema, pessoal. Este código aqui, eu vou falar a verdade para vocês, eu desconheço ele no Sinap, tá bom? Normalmente os códigos das composições no Sinap não seriam dessa forma. Então acredito que ele pode ter se confundido, pegado de alguma outra base de dados, não sei. Eu também posso estar errado, tá bem? Aí ele trouxe aqui forma de madeira para concreto, pilar ou viga, Sinap, adaptada para uso único, quantidade. Tá vendo que ele seguiu o exemplo que eu coloquei no meu prompt? Excelente. Se eu só tivesse vindo aqui e pedido uma composição e falado um negócio de madeira e quantas quantidades que era, cara, provavelmente o resultado não seria tão bom. Aqui ele já me trouxe a lista organizada, ele traz aqui as quantidades, ele traz aqui, né, os códigos dos insumos no Sinap, isso é bem interessante, e a quantidade de perda. Então vamos lá. Compensado plastificado, 320 metros quadrados, 0% de perda. Isso aqui a gente já sabe que do ponto de vista do orçamento de obras tá errado. Tá errado.
É impossível eu conseguir fazer 320 metros quadrados de forma com 320 metros quadrados de compensado. É completamente impossível. Então, ele zerou a perda quando eu falei para tirar a reutilização, né? E isso foi um erro. Ele deveria ter mantido a perda original, mas beleza. Sarrafo de madeira, 10% de perda, provavelmente é isso mesmo que o Sinap pede, né? Prego, ele tá trazendo aqui 10% de perda. Aqui a gente tem 28 quilos de prego para 320, isso dá mais ou menos uns 80 gramas de prego por metro quadrado, então tá ok, tá dentro do que a gente espera. Óleo desmoldante, 32 litros, ok, provavelmente a composição traz isso mesmo, né? Escoda de eucalipto tratada, e aí ele tá trazendo 160 unidades, isso aqui provavelmente seria pro caso de vigas, né? Pensando aqui nessa parte da escora, 160 unidades de quantos metros, né? Porque se for uma escora de eucalipto de 3 metros, que é o mais comum, então ele tá considerando aqui, não sei, ele está considerando mais ou menos 160 metros lineares de viga. Agora, qual que seria o ponto interessante? Abrir a composição no Sinap e conferir se realmente é isso aqui, tá? E aí a gente pode fazer vários outros usos aqui, então. Preciso agora calcular para a alvenaria. Vamos ver aqui o que ele sugere. Primeiro, saber qual é o tipo de alvenaria, bloco, dimensão, espessura. Muito bom, isso aqui é um tipo de refinamento que faz com que a sua resposta, né, seja melhor para ele. Então vou colocar aqui, vedação, o bloco é cerâmico, a dimensão do bloco vai ser 919,39, a espessura da junta padrão e a área total da alvenaria eu vou colocar aqui 200 metros quadrados. Vamos ver se é informação suficiente. Olha, ele trouxe aqui, de novo, ele traz um código aqui do Sinap que eu desconheço. Então vou até perguntar para ele, eu desconheço este código de composição do Sinap. Isso está certo? Vamos ver aqui se ele vai se corrigir. Você está certo. O Sinap não tem um código fixo tão específico para isso, como 3131. Essa referência foi um exemplo simplificado. Então isso aqui traz pra gente alguns dos cuidados que nós temos que ter ao utilizar o ChatGPT. Provavelmente ele utilizou alguma informação que estava disponível na internet. Algum guia do Sinap, algum artigo de blog, algum material antigo do Sinap, não sei, talvez os cadernos técnicos. É muito importante confrontar a qualidade do que ele fala com a realidade, pessoal, porque a IA não nos substitui como responsável técnico. É uma ferramenta, você vai utilizar isso, vai ganhar produtividade, obviamente, vai ganhar mais informação, vai ganhar uma abertura na sua mente com algumas coisas que você não sabe, mas você tem que usar com muita responsabilidade, tá? Eu tinha feito alguns outros testes antes e muitas vezes o ChatGPT incorre nesse erro. Ele busca uma informação na internet e trabalha a partir dela, mas ele não tem como ele verificar a qualidade dessa informação. Essa responsabilidade, no fim, é sempre sua. Então, seria interessante fazer esse exemplo trazendo o print de uma composição, ou então copiando o texto realmente de uma composição que você escolheu com mais sabedoria. Talvez ele não é tão bom para escolher as composições ainda, porque essas informações não estão disponíveis para ele. É diferente, por exemplo, quando nós utilizamos uma IA como o Notebook LM do Google. O Notebook LM, ele não tem uma base de dados de conhecimento. Ele só pesquisa nos arquivos que você apresenta. Se você quer ver um exemplo de uso do Notebook LM para engenharia, eu recomendo que você assista esse vídeo que vai aparecer aqui, onde eu gravei mostrando isso para vocês.